Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu resolvi conversar um pouquinho com o Petrone para a gente bolar uma série de pequenos vídeos para vocês, para esclarecer um pouquinho essa teoria que eu tenho, esse conceito que eu tenho com relação à asepsia energética, tanto pessoal quanto de ambiente. E de uma certa forma eu sou muito questionado porque o que eu mostro para as pessoas, o que eu ensino, não é muito bem aceito porque choca com o que o mercado oferece. Cada um faz o que quer, da forma que quiser. Por que eu resolvi ensinar da forma que eu ensino ou colocar as coisas para as pessoas pensarem a respeito, né, do passo a passo e ver se tem sentido ou não? Porque tudo que eu ensino, tudo que eu falo, eu fiz comigo. Funcionou. Eu apliquei em pessoas que deram o mesmo retorno. Eu criei situações de conflito para ver se a minha teoria, o meu conceito, chocava muito com a realidade científica. E eu percebi que não, que tudo tem muito sentido. Funciona, dá muito resultado. Aliás, dá o resultado que a gente espera, apesar da simplicidade, porque eu procuro caminhos onde as pessoas consigam fazer isso de uma forma muito rápida, muito simples, e que dá o retorno que todo mundo espera, que é o objetivo. Então, nessa sériezinha que a gente vai fazer, um pouquinho por vez, eu vou divulgando um pouquinho por vez, eu vou dar umas dicas para vocês, ou falar a respeito desse conceito, para vocês pensarem a respeito e tentarem aplicar no seu dia a dia ou não. Fica a critério de vocês. Por exemplo, a gente ouve falar a respeito desses trabalhos de harmonização energética, esses trabalhos de melhorar o padrão vibracional das pessoas, de estimular situações vibracionais de chakras, da aura, para que a pessoa tenha uma sobrevida mais saudável, né? E de repente você começa a observar que, apesar de ter um conteúdo com uma certa seriedade, fica tudo meio que parecendo mágico, né? Isso vai acontecer automaticamente. O corpo vai responder porque a vibração de tal coisa estimula essa situação. É óbvio que qualquer momento que você cria de interferência vibracional, seja qual for, né, mesmo que seja a psicoenergética, a imposição de mãos, que isso tem uma confusão também a respeito disso absurda. Quem sabe eu falo um pouco mais a respeito disso mais tarde. Mas enfim, usando até processos já reconhecidos, né, mundialmente, acupuntura, moxa, quiropraxia, a reflexologia e qualquer outro procedimento que venha tanto ser aplicado com contato direto na pessoa, com contato físico, quanto aquelas situações onde você usa dispositivos ou emissores energéticos para produzirem vibrações, produzirem energias, cujo objetivo é o equilíbrio. Então vamos lá, interessante daí para frente, para vocês entenderem mais ou menos o processo de como deve ser, segundo os meus conceitos. Em qualquer circunstância que uma pessoa se predispõe a receber um benefício, o terapeuta, em primeira instância, ele deveria ter uma resposta consciente do seu cliente com relação ao que ele vai fazer. Não é simplesmente oferecer uma proposta, enfiar em cima do cliente, sem no mínimo ele ter ideia do que vai acontecer com ele, por que vai acontecer, até os possíveis efeitos colaterais, que mesmo sendo um trabalho energético, vibracional, pode acontecer. Por quê? Existe um foco em cima da terapia, onde se cria, em princípio, um objetivo: eu vou mexer com o teu pulmão.
eu vou focar todo o meu trabalho em cima do teu pulmão. O fato de existir esse direcionamento já pré-determinado não quer dizer ou não limita o pulmão como um espaço único e isolado a receber aquele padrão energético. Apesar do objetivo, a pessoa vai receber aquela energia no corpo inteiro. O que é que vai acontecer com todo essa energia periférica que não está focada no órgão, por exemplo? Será que é pensado nisso? Ah, não vai fazer mal porque a energia é boa. Boa é ruim, é relativo, né? A gente procura por um caminho que várias pessoas sabem disso, qual é a minha abordagem a respeito. A gente vai por um caminho de conveniências e inconveniências. Então tá bom. A pessoa se prepara, se predispõe, relaxa e o terapeuta começa todo um trabalho focado na reposição ou reconfiguração ou a colocação de um padrão vibracional energético que ele estudou, que ele julgou, que vai ser bom, que vai criar uma situação confortável para a pessoa e vai corrigir não só a energia, vai corrigir também algum problema patológico que ela vem apresentando pelo diagnóstico que ela traz. Não só diagnóstico, realmente uma patologia já assimilada pelo corpo biológico que está produzindo, obviamente, um sintoma. Bom, esse é o passo a passo normal, esse é o passo a passo, vamos dizer, padrão das pessoas, é o conceito que o mercado usa. Será que, de repente, esse terapeuta nunca pensou na hipótese dele estar querendo colocar alguma coisa na pessoa, óbvio, como benefício, mas a pessoa não está preparada para receber aquilo porque ela não tem consciência do conteúdo vibracional que toma conta do corpo dela a partir da aura, né? Toda a estrutura física, todo o conjunto de órgãos, sistemas, que são compostos por células, que tem o seu núcleo energético, vibracional. O mais interessante de tudo isso, essas gravações são fixadas, o conteúdo líquido que a gente tem no corpo. Água, 75% ou mais do nosso corpo é água. Certo? Eu acho que até agora eu não estou conflitando com nenhum tipo de ideia. Se a gente tem 75% de água no corpo e esses registros vibracionais vão começar a funcionar no nosso corpo em função do que a molécula da água recebe como registro, para distribuir pela circulação, né, do sangue, da linfa, dos vários componentes físico-químicos e líquidos do nosso corpo, essa célula não fica sem energia ou, mais objetivamente, o núcleo da água, o cerne da água, a estrutura molecular da água não fica sem energia. Tem alguma coisa impressa lá. Naquele ponto ou naquela região onde a pessoa tem o problema, é óbvio que esse conteúdo molecular não está sendo muito favorável. Tem alguma coisa errada aí, tem um desequilíbrio aí. Tem alguma coisa usando esse espaço molecular de uma forma errada, produzindo um efeito não desejado. Aí o terapeuta vai, com toda boa intenção, da forma que ele aprendeu, e vai enfiar em cima dessa pessoa alguma outra coisa que ele julga importante e corretiva, sem pensar na hipótese que não vai ter espaço. Não vai ter espaço no núcleo dessa célula, ou na molécula do conteúdo aquoso do nosso corpo, para caber aquilo que ele vai colocar. Por quê? São
energias antagônicas. Esse padrão energético que em desequilíbrio está vibrando com conteúdo elétrico biológico em maior intensidade, e o magnético, obviamente, em menor intensidade, não vai simplesmente deixar de ocupar o espaço pelo terapeuta estar introduzindo, que é a proposta dele, uma energia, em princípio, um conteúdo eletromagnético equilibrado, obviamente mais magnético, para corrigir a situação e depois dessa situação corrigida vir a ocorrer o equilíbrio. Uma energia não conversa com a outra, a elétrica não conversa com a magnética. E cada uma vai ocupar o espaço que a outra não está ocupando mais. Será que eu falei alguma coisa errada? Será que o meu conceito está errado? Como é que você continua enchendo um copo d'água quando o conteúdo que você colocou antes desse copo está no bordo do copo? Não cabe mais, vai transbordar. E apesar de transbordar, o que você está colocando não vai se misturar adequadamente ou na quantidade satisfatória para substituir o conteúdo químico que tinha dentro desse copo. Vai demorar muito tempo para isso acontecer, para um produto tomar o lugar do outro com plenitude, substituindo o outro plenamente. Será que eu estou falando alguma coisa errada? Vocês não acham que de repente deveria existir uma observação diferenciada com relação a isso? Que é o que eu comento muito no curso de asepsia energética em gabinete de trabalho e cuidados com o cliente, onde eu friso muito uma atenção diferenciada com relação ao cliente, aonde você vai prepará-lo para ele receber com plenitude o conteúdo corretivo que você vai oferecer para ele. Será que todo esse trabalho não deveria ser começado de uma forma diferente? Será que antes de você proceder toda a correção ou todo o processo de introdução corretiva num corpo, seja qual for a patologia, você não deveria começar a pensar a respeito de fazer espaço para caber aquilo que você quer colocar como corretivo na pessoa? Vocês já pensaram na hipótese de que muitas terapias energéticas, vibracionais, demoram muito tempo para ocorrer porque fica dependendo da pessoa permitir ou conceder um espaço, mesmo que seja consciente, para caber aquilo que o terapeuta está colocando nela? Quer dizer, elimina elétrico biológico, que é um padrão vibracional agressor, que destrói, que desconfigura, que estressa, naturalmente, para poder introduzir um magnético construtivo, atenuante, benéfico, reconstituidor. Quanto tempo será que dura isso? Ou que demora isso para acontecer naturalmente? Dá para vocês terem uma ideia do que eu estou falando com relação a certos procedimentos que não estão muito bem conduzidos? Qual é o princípio ou qual seria a minha teoria? Elimina o que está incomodando para fazer espaço para você corrigir aquilo adequadamente com padrões vibracionais corretivos. Você fez espaço, vai caber a correção. Não fez espaço, para onde vai essa correção? Deu para entender? A gente vai continuar isso de uma outra forma, mas vamos pensando a respeito. Vê se de repente o Caffarelli merece um questionamento a respeito disso. Com relação a uma teoria, com relação ao conceito, meio que conflitante com esse passo a passo, com esse sentido. Tá bom, pessoal? A gente vai continuar. Procurem ficar atentos aí no Facebook, João Orestes Caffarelli, ou no Instituto Manhattan, a nossa página. Eu estou sempre divulgando alguma coisa interessante, onde vocês até estão assistindo essa pequena apresentação.
Devagarinho eu vou passando uma informação, outra informação, não de uma forma determinante, mas para vocês pensarem, tá bom? Obrigadão pela atenção, pessoal. Beijão para vocês. Obrigado.